pessoas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar sobre o caso da Maria Gilda. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Confere aí se o YouTube não tirou a sua inscrição, tá bom? Se tirou, você coloca de novo. Compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal. Curte bastante esse vídeo porque a sua curtida vai me ajudar muito. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E sem mais enrolações, bora pro vídeo! No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês uma história verídica que aconteceu aqui no Brasil, em Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo. Esse caso envolve um bebê, um afogamento e um túmulo cheio de água. Eu confesso que quando eu descobri sobre esse caso, eu fiquei muito curiosa e eu pesquisei muito. E eu decidi trazer para vocês as informações que eu consegui, porque, sério, é um caso muito do bizarro. Vamos começar. Maria Gilda nasceu no dia 4 de setembro de 1922 em Santa Leopoldina, Espírito Santo. No dia 19 de janeiro de 1923, quando a bebê tinha um pouco mais de 4 meses, ela precisou ficar na casa da sua avó, a dona Maria Zelinda. Isso porque os seus pais precisaram sair, então deixaram a criança sob cuidado da avó. E até aí tudo bem, a avó cuidou super bem da criança, né? Brincou, deu comida, enfim. Quando estava quase anoitecendo, perto dos pais da criança chegarem, a avó decidiu dar um banho na criança e arrumar a criança para poder, né, dar para os pais quando eles chegassem. Então ela pegou a bacia, levou para o banheiro, encheu de água e começou a dar banho na sua neta. Porém, quando ela estava quase finalizando o banho, ela percebeu que ela não havia levado toalha para secar a criança. Então, ela arrumou a criança na bacia, a bacia cheia de água, ela arrumou a criança sozinha, uma bebê de um pouco mais de 4 meses, e foi até o outro cômodo buscar uma toalha. Quando ela voltou, ela se deparou com a cena de que a sua neta tinha se afogado na água do próprio banho. E, óbvio, ela começou a ficar muito assustada, ela começou a chacoalhar a criança, ela pegou a criança, começou, né, a tentar reanimar a criança, mas nada podia ser feito porque a criança realmente tinha se afogado na água do próprio banho, então não tinha mais nada do que pudesse ser feito naquela situação. Alguns minutos depois, os pais da Maria Gilda chegaram e a dona Maria Zelinda não parava de gritar: foi minha culpa, me desculpem, eu nunca vou me perdoar, foi minha culpa. Os pais chamaram imediatamente um médico que foi até a casa da avó, tentou reanimar a criança, porém ele falou que não tinha mais nada que pudesse ser feito, que a criança realmente havia morrido e que não tinha mais o que pudesse ser feito naquela situação. A partir de agora, a nossa história vai tomar um rumo diferente. No dia seguinte ao acidente, eles foram até o cemitério para poder velar o corpo da criança, né? Para poder enterrar o corpinho. Há relatos que diz que a mãe da criança teria levado a bacia na qual a menina se afogou para o enterro e que no meio do enterro ela teria gritado: você levou a minha filha, agora a minha filha vai levar você. E que ela teria jogado essa bacia dentro do túmulo da criança. O enterro acabou e no dia seguinte, quando as pessoas foram visitar esse túmulo, foram ver, né, o túmulo da pequena garotinha, eles se depararam com uma coisa um tanto quanto curiosa. O túmulo estava cheio de água. Se você está se perguntando se por acaso choveu ou se tinha alguma fonte de água perto, a resposta é não. Ele simplesmente encheu de água sozinho. E vocês sabem o porquê que essa história é tão famosa até os dias de hoje? Porque dizem que até os dias de hoje, quase 100 anos depois do ocorrido, esse túmulo ainda se enche de água sozinho. Então, já é um mistério de mais de 100 anos. Então, é um caso muito famoso por isso.
foram chamados geólogos, pesquisadores, estudiosos para poder ver o que tinha acontecido, para poder estudar aquele caso, né, para saber o que de fato tinha acontecido. Porém, todos eles tiveram uma resposta negativa. Ninguém soube dizer o porquê que aquela água chegou naquele local. Eles estudaram todo o cemitério e não descobriram nenhuma fonte de água, não descobriram nenhum vazamento ou algo do tipo. Então, era um grande mistério o fato daquela água ter surgido ali. Muitas pessoas, depois que essa notícia estourou, muitas pessoas começaram a acreditar que tinha sido o coveiro que tinha colocado água no túmulo. Porém, os estudiosos falaram que não tinha nada a ver aquela história, porque tinha, né, duas razões do porquê aquilo não podia acontecer. Primeiro, se um coveiro realmente tivesse colocado água ali dentro, por que ele teria feito isso? Tipo assim, qual foi a motivação dele? E segundo, teria que ser uma tradição de muitos anos. Então, todos os coveiros que passassem por aquele cemitério teriam que fazer isso, né? Visto que já são quase 100 anos do ocorrido, que aconteceu em 1923, e até hoje se enche de água. Então, as pessoas, né, falaram, realmente, essa história do coveiro não tem nada a ver, né? Não faz sentido e tudo mais. Aí, a partir desse momento que a história do coveiro foi, né, desmentida, desacreditada pelas pessoas, elas começaram a acreditar que toda aquela água era milagrosa e que toda aquela água era um milagre, era uma bênção estar ali. Então começaram várias procissões naquele cemitério. As pessoas saíam de suas cidades para poder visitar esse cemitério. Então elas iam, faziam pedidos, elas tocavam na água. E teve um momento que a vigilância sanitária foi ativada, porque além das pessoas tocarem na água, elas também começaram a encher garrafas, copos, baldes e beber daquela água, né? Duas coisas, era uma água de túmulo e era uma água parada, podia ter vários bichos, podia transmitir várias doenças, mas as pessoas elas não se importavam, elas bebiam mesmo porque acreditavam que aquela água era milagrosa. E vocês sabem o mais bizarro de tudo? É que até hoje não existe nenhum relato, absolutamente nenhum relato de alguém que tenha passado mal bebendo aquela água. É muito bizarro isso. Há um relato de um homem que diz que a sua esposa ela tinha um câncer terminal e que quando ele levou essa água para que ela pudesse beber, ela tinha sido curada imediatamente. Então ele voltou ao cemitério para poder agradecer, né, para poder pegar mais um pouco de água e tudo mais. E várias outras pessoas afirmam que aquela água era milagrosa sim, que curou seus familiares, enfim. Então a vigilância sanitária começou a proibir esse tipo de visitação àquele túmulo, porque era muito perigoso para as pessoas estarem bebendo água de um túmulo e tudo mais. Para vocês terem noção, as pessoas saíam de outras cidades, faziam caravanas para poder ir até esse túmulo, né? Eu li diversas matérias, eu vi diversas fotos, diversos vídeos que contam exatamente a mesma história, que as pessoas saíam em caravelas de suas cidades, principalmente do Rio de Janeiro, as pessoas saíam para poder visitar esse túmulo que era milagroso, esse túmulo cheio de milagres e tudo mais. Eu fiquei muito curiosa mesmo, sobre o porquê, o que teria acontecido nesse cemitério. E eu não sei se essa informação é verdadeira ou não, porque eu não consegui achar. Porém, parece que esse é o único cemitério da região de Santa Leopoldina. Mas isso eu não posso afirmar, porque eu realmente não consegui achar essa informação. Se alguém que está assistindo souber dessa informação, coloca aí nos comentários. E devido a tantas coisas que aconteceram nesse cemitério, logo começaram a aparecer várias teorias. Eu vou contar para vocês 3 teorias do que as pessoas acreditavam que aconteceu. A primeira delas, eles acreditavam que o fato da água estar ali seria devido à mãe ter jogado a bacia dentro do túmulo enquanto estava acontecendo o enterro. Então aquilo representaria toda a água na qual a menina se afogou. No túmulo, a segunda teoria diz que no túmulo tem tipo uma estátua de um anjinho. E as pessoas acreditam que aquele anjinho, se você chegar bem perto dele, ele tá chorando.
E se você encostar o seu ouvido no túmulo, você consegue escutar um barulho de coração batendo. Então, a segunda teoria diz que toda aquela água que está ali dentro seria devido ao choro da criança. Porque a criança estaria se remoendo e tentando, sabe, ela estaria pensando, nossa, por que eu morri? De que jeito foi esse que eu morri? Então seria meio que um arrependimento da criança, né? Um pensamento da criança do tipo, por que eu morri tão cedo e tudo mais. E a terceira teoria que as pessoas contam é que talvez toda aquela água que está ali dentro seja devido a todas as lágrimas que a avó da criança chorou, porque a avó nunca conseguiu se perdoar pelo que aconteceu. Então dizem que todo aquele choro representa todas as lágrimas que a avó chorou pela perda da menina. Né? Anos e anos se passaram, como eu falei, já são quase 100 anos de quando aconteceu, e até hoje ninguém conseguiu explicar o fato daquela água estar ali dentro, o que é muito bizarro, e muitas pessoas acreditam também que é algo sobrenatural que está ali. Não que a bebezinha saia para assombrar alguém, nada do tipo, mas que o espírito da criança teria ficado ali. Então, todas as emoções que você sente, todas as bênçãos que aquela água dá, seriam da criança, a criança abençoando e desejando que nada disso aconteça com mais ninguém, com mais nenhuma criança no mundo. E, sério, eu fiquei muito chocada quando eu descobri sobre esse caso. Eu pesquisei em diversas fontes, eu pesquisei muito mesmo, para ver fotos, para ver vídeos. E muitas matérias dizem exatamente a mesma coisa, só que até hoje ninguém conseguiu achar realmente uma explicação lógica do que poderia fazer aquela água chegar ali, né? Então é um mistério que já ronda há quase 100 anos e que muitas pessoas ainda ficam intrigadas. Eu mesma fiquei muito intrigada quando eu me deparei com esse caso e eu decidi trazer para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com sua família, com seus amigos, compartilha com todo mundo, para que mais pessoas possam conhecer o canal. E coloca aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se você já sabia sobre esse caso, se você conhece alguma outra teoria sobre esse caso, ou se você sabe mais ou menos o que teria acontecido para que toda aquela água estivesse ali. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!